Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A pastora falou, né, de alguma situação, falou da dela, mas acho que ela fica acanhada de falar do meu defeito. É porque é um pouco mais grave, né? Irmãos, abram suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O assunto que eu vou trazer aqui, né, tem alguma coisa a ver com o que ela comentou, tendo em vista que é uma pessoa com sensibilidades. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Ela não gostava de barulho e eu fazia barulho ao extremo. E eu tinha não, né? Eu creio que acho que ainda tem um pequeno porém, né? Eu fui diagnosticado, eu achava que eu era esquizofrênico, eu achava que eu era doido, as minhas ações, reações, era de uma pessoa assim meia transtornada. Mas aí eu procurei tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Você trata e aprende a lidar. Eu sou bipolar. Bipolar não é doido não, meus irmãos. Eu tenho um transtorno do humor. As pessoas normal levam aí, talvez alguém falando na cabeça da pessoa normal, ele leva aí 5, 10 minutos para ele ficar nervoso. Eu levo 2 segundos. Tipo assim, os meus picos, né, de humor são muito próximos. Então hoje eu tenho que me controlar. Mas é controlável, né? A gente consegue. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Efésios capítulo 5. Só um minutinho, irmãos. Vamos dar oportunidade para todos lerem conosco. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre família, lar cristão. Hoje nós vamos trazer um pouquinho do assunto também. Eu vou falar um pouquinho superficial, né, do que vai ser tratado no dia 19, né, onde nós teremos aí uma reunião só com os homens. Hoje vai ser só superficial, mas no dia nós vamos aprofundar. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, assim, na minha versão ARA aqui, fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam em tudo submissa aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Perdão, irmão, estou deixando aqui para trás, né? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do mesmo corpo. Eis porque
Deixará o homem, o pai e mãe, a sua mulher, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vos, cada um, de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. A esposa respeite o marido. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Os irmãos possam sentar glorificando. Eu meditava, sobre esta palavra, e o Senhor falava para mim sobre famílias estruturadas, que família é um projeto de Deus. E às vezes nós não compreendemos isso, como família sendo um projeto de Deus. Mas Deus projetou a família antes do pecado fazer parte da humanidade. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha unido o homem e a mulher. Ou seja, antes, de tudo, já existia o casamento. E quando nós lemos, a Bíblia, mais atentamente, prestamos atenção, o Senhor iniciou, a Bíblia com esse projeto humano de casamento. Nós vemos lá em Gênesis 2:24, quando Deus fala, unir-se ao homem e à mulher. Aí nós olhamos um pouquinho mais à frente, quando inicia o Novo Testamento, também inicia com o casamento de José e Maria. Aí nós observamos um pouquinho mais à frente, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E quando nós vamos lá para o final da Bíblia, Apocalipse 21, nós vamos encontrar também onde fala, do casamento do cordeiro com a igreja, ou seja, do cordeiro com a noiva. Ou seja, o casamento, ele é algo da parte de Deus. E às vezes, tomando por base alguns casamentos, aqui nos nossos dias, às vezes nós achamos eles um pouco conturbado. Mas eu posso dizer para os irmãos que biblicamente nós podemos desfrutar de um ambiente saudável dentro do nosso casamento se nós aplicarmos a palavra do Senhor ao nosso casamento. Que às vezes nós achamos muita dificuldade no nosso casamento, mas é porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós temos essa mania, tem que ser do meu jeito, é assim que eu gosto. Só que o casamento, por ser uma instituição da parte de Deus, não é do meu jeito, não é do jeito da pastora, é do jeito da Bíblia. Aí quando nós começamos a observar, a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de nos induzir a tomar essas decisões. Essas decisões são pilares fundamentais do relacionamento. Que às vezes nós temos uma dificuldade enorme em nos relacionar, mas é por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, casamento é uma via de mão única. É uma via de mão única. Não é uma via de mão dupla, uma via de um vai para um lado, outro vai para o outro, não. Todos dentro da casa, marido, mulher, filhos, tem que seguir o mesmo caminho. Só que às vezes eu gosto assim, não, eu quero assim. Não dá certo, irmãos. Não funciona. Fica um emburrado de um lado, outro emburrado do outro. Você não fez do jeito que eu queria. Não deu certo, eu queria era assim. Por quê? Porque cada um quer ir para o lado. E a palavra de Deus, ela nos orienta que o casamento, ele é colunas, coluna, tem as colunas dentro de casa, que nós acabamos de ler ali, que nós vamos ver que o marido amar a esposa se respeitar, eu vou trazer isso para os irmãos, que a gente fala ali muito de a mulher ser submissa, mas essa submissão bíblica, ela é respeito ao que o homem é, respeito à liderança que Deus colocou sobre ele, só que às vezes nós não entendemos. Eu quero fazer uma ilustração só para a gente entender, para a gente adentrar nessa situação do casamento, da família.
né? Nós vamos falar do homem, da mulher, vamos falar dos filhos, né? E é interessante que eu quero trazer para nós uma casa. Eu acho que aqui tem algum, né? Pelo menos um eu tenho certeza que é pedreiro que entende, mas acho que a maioria de nós sabe o que é uma casa. A própria palavra de Deus, ela ilustra para nós aonde nós devemos construir a nossa casa. Se nós pegamos um terreno igual tem esse aí de fora, e nós vamos ali, limpamos, varremos, passando uma enxadinha, aí compra areia, cimento e tijolo e começa a sentar ali na terra. Você pode subir a casa para cima, você pode fazer o piso ali, pode pôr um piso bonito, você pode pôr um telhado. Ela vai durar uns dias, dura uns dias, não dura, irmão? Dura uns dias, mas logo ela vai começar a aparecer rachaduras. Rachaduras. Por quê? Faltou a base, faltou o alicerce. Então, alguns casamentos, no início, faltou a base, faltou o alicerce. O que é essa base? O que é esse alicerce da nossa casa? É a palavra de Deus. É o nosso comportamento de acordo com a palavra de Deus. Aí a casa começou a rachar, aí você chama o pedreiro vai lá, corta assim, coloca com a ferragem e tal, e põe massa lá bem forte. Daí 3 meses, daí uns 6 meses, rachou de novo. Assim é o casamento. Se ele não tiver base, se ele não for fundamentado na palavra do Senhor, você vai ter um problema hoje, aí você vai passar uma mão de tinta, uma massa, né? Vai resolver, só que você resolve mais ou menos. Amanhã você tem o mesmo problema de novo, porque você não se fundamentou na palavra de Deus. Você não deixou a palavra de Deus gerar algo dentro de você para que houvesse uma transformação, para que esse casamento fosse frutífero, para que esse lar fosse frutífero. E aí vem, né? Se você não tem uma casa construída na rocha, se você não tem uma família construída na rocha, que a rocha que é Cristo, corre o risco de rachar, corre o risco de desabar, né? Então, assim, nós temos no casamento essa situação que eu falei, que são colunas. O que é essa colunas? É esses 3 que eu acabei de falar para os irmãos. Esses 3 colunas, essas 3 colunas faz parte de um casamento saudável. Só que às vezes nós temos dificuldade. A gente tem dificuldade de entender que só fala assim, mas a mulher tem que ser submissa, o homem tem que amar a mulher. Só isso. O filho tem que honrar o pai, mas o que é ser submisso? O que é amar? E nós continuamos com essas dificuldades. Mas eu quero trazer para nós uma direção, uma estrutura, né? Só que eu vou inverter, eu quero falar primeiro para nós homens. Para nós homens. Amar a nossa esposa. Vou falar bem no singular para entender, para não achar que talvez eu posso não ser entendido, né? Amar as nossas, não. Cada um com a sua, entendeu? Então, vou falar no singular mesmo. Amar a nossa esposa, né? Então, ou seja, o versículo 25 diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós vemos uma ordenância de Cristo. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Cristo está dando uma ordem aqui para nós, através da palavra dele, que é para nós amarmos a nossa esposa, entendeu? Para nós cuidarmos dela, para nós fazer, mas só que aí, às vezes, né, há uma inversão de valores. A gente, às vezes, vê que tem lar que é o contrário. A inversão de valor é o quê? A esposa ama é o filho, é a filha, o esposo ama é o filho, é a filha. A gente, às vezes, vê andando na rua, eu já vi, eu estou falando do que eu vi, irmãos. O marido sai na frente abraçado com o filho ou com a filha rindo e a esposa lá atrás. Uma bobinha, ou vice-versa. Isso é inversão de valores, irmão. A Bíblia não te manda você amar seu filho em detrimento do marido. Entenda, não estou falando para você, então eu não gosto do meu filho. Não. A prioridade do casamento é o esposo, é a esposa. Eu já falei isso antes. Eu amo meu filho, tenho certeza que a esposa, né, ama também. Só que já está com quase 17 anos, 18, 20, casou, vai embora. Aí eu amei ele demais, eu tenho que ir com ele para casa dele, né, lá atrapalhar, né? Aí eu ponho ele para dormir lá no meu quarto, eu ponho ele do meu lado, é eu e o Júnior o dia inteiro, eu vou com o Júnior, eu vou com o Júnior. Aí o dia que ele vai embora, eu vou tentar beirar minha esposa para não, dá licença.
Por quê? Porque você não teve uma convivência com a sua esposa. Você só conviveu com seu filho. Você deixou sua esposa ou você deixou o seu marido de lado. Então, irmãos, ó, conselho para a vida. Conselho para a vida. Não coloca filho no seu quarto, não coloca filho na sua cama, independente da idade. A prioridade no lar é casal. Casal. Quando nós lemos lá em Gênesis, a gente não vemos Deus falar assim, ó, deixará o filho, pai e mãe, vai unir-se ao seu filho. Não, é a esposa, é uma mulher. Vai virar um casal, uma só carne. Porque às vezes a gente vê pessoas, né, que o marido, ou vice-versa, irmão, eu tô falando em ambos, que eu já vi, assim, senta perto um do outro, aí o homem põe a mão na mulher, a mulher tira a mão, ou vice-versa. Eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Não entendeu o papel, não entendeu o que é um casamento, não entendeu o que é um lar cristão. Nós temos que entender isso, nós temos que trazer isso para dentro da nossa casa, irmãos. Nós temos que aprender comportamentos bíblicos para poder usar, entendeu? Usar dentro do nosso lar, para nos despertar. Porque às vezes nós não somos despertados. Eu nunca ouvi falar isso e tal. Aí, não, agora você está ouvindo. E é Bíblia, irmão. Eu estou falando para os irmãos de Bíblia. Eu não estou falando de mim, não estou falando, eu faço assim, assim. Não, eu estou falando para você o que a Bíblia ordena para nós, homens. Amai a vossa esposa a ponto de morrer no lugar dela. É complexo, né? A Bíblia fala para o homem morrer no lugar dela. Se preciso for, nós temos que dar a vida. Tem um barulho lá de fora. Mulher, vai lá ver o que é. Não, você é o homem da casa. Você levanta e vai lá. Bateu no portão, eu sei que vai lá atender o portão. Entendeu? É você, é o homem. Mas eu tenho medo. Pega um pedaço de pau e vai escorando, vai com medo mesmo, mas vai. Seja um homem, irmãos. É assim que funciona. Seja um homem, faça. Entendeu? Porque às vezes nós não entendemos. Aí vem a outra passagem que eu acho muito linda, né? Que, ó, o versículo 28 diz assim, ó. Da mesma forma, maridos devem amar a sua esposa como é o próprio corpo. Aí tem aquele outro detalhe, né? Às vezes um homem anda todo engravatado, cheiroso. Desculpa, tá, irmão? Tem que falar. E a mulher às vezes tilanguenta. Sabe? Aí ele sai na rua com a mulher do lado, que não quer nem pegar na mão dela e passa um ele. Pescoço estica, mas ele não compra roupa para ela, ele compra para ele. A Bíblia está falando que, do jeito que eu gosto, do meu corpo, eu tenho que gostar do corpo da minha mulher. Se eu gosto de andar bem vestida, minha mulher tem que andar bem vestida. Se eu gosto de perfume, minha mulher tem que ter perfume. Não é só para mim, não. Eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar. Porque às vezes nós temos dificuldade, né? Tipo assim, de dar uma rosa, um botão de rosa para a esposa. Não, mas isso é caro, aí a mulher pega e 2, 3 dias depois acabou. Não interessa se elas querem, se faz bem para ela. Faz, irmão. Faz. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro, eu gasto dinheiro com coisa assim supérflua, que eu nem sei depois o que eu vou fazer daquilo, e às vezes não tenho coragem de dar um buquê de rosa. Eu sei, eu tô falando porque as primeiras vezes que eu comprei buquê, eu quase chorei, eu achava caro demais, falei, gente do céu. Pagar 60, 70 conto e parece que é meia dúzia de rosa e uns raminhos de mata ali. Mas eu aprendi. Hoje ela quase não ganha, mas porque ela fala para mim assim, não precisa. Mas eu acho que o penúltimo, ou o último que eu dei para ela, encantou quase a metade do Pires do Rio. Quem viu que eu tenho um defeito comigo, eu não dou presente. Eu não compro algo e entrego, nem para a esposa. Eu dou valores. Então eu vou dar uma sugestão para os maridos. De acordo com a sua posse, faça. Eu fui na floricultura, cheguei e falei, um buquê para ela. Só quer 6, 8 ou 12 rosas? Eu falei, não, mas só 6, senão, né? Aí ela começou a fazer, eu falei, agora, antes da senhora montar, a senhora enrola essas 4 notas de 100 em cada uma dessas rosas e essas 2 de 50 na outra, quentinho. Entendeu? Lá na floricultura já começou, tiraram uma meia dúzia de fotos do meu buquê, entendeu? Meu buquê que eu ia trazer para a esposa. Só que eu cheguei, que eu entreguei esse buquê, que ela tirou foto, que ela publicou, misericórdia. Entendeu? Eu sempre faço.
Sabe que eu não faço publicamente. Eu faço isso, irmãos. Isso não é segredo. Quem me conhece intimamente sabe que eu não levo. Eu chego no aniversário de filho, das filhas, do filho, da esposa, é com envelope no bolso. Não precisa esperar que eu chegar com o embrulho. Então, dessa vez, eu fiz isso. Então, faça, irmão. Não, pastor, mas eu não dou conta de pôr 500. Põe 50, irmão. Põe 10 em cada um. É você o agradar. Pastor, mas nem isso eu dou conta. Então, compra um botão de rosa, irmão. Ah, mas eu não dou conta. Então, leva um bombom, irmão. Se você não der conta de dar um bombom, um botão de rosa, aí que fica difícil. Mas faz, irmão, faz pela sua esposa. Porque tem coisas que nós homens, não damos um menor valor, mas agrada a elas. Agrada. Isso é o quê? Conhecer seu cônjuge, conhecer a pessoa que está perto de você. Mulheres gostam disso. Que às vezes a gente convive, né, há tempos, né, com a esposa, e às vezes a gente não sabe do gosto. A gente não sabe o que agrada. Tem que saber, irmãos. Nós homens, nós temos que ficar observando a mulher. Hoje que a pastora saiu a porta para fora, assim, eu olhei para ela e fui pro carro, né? Ela voltou e falou assim, você me olhou de um jeito, fez, você sabe por que eu te olhei assim? Ela falou, não. Eu falei, então enrolou, você não me conhece mais, né? Complicou. Então, assim, eu sou uma pessoa que irmãos, eu vou falar algo aqui para os irmãos entenderem, ó. Amar a esposa, amar a mulher que Deus te deu, existe algum sentido prático. Tem pessoa que fala assim, ah, pastor, eu desacostumei, assim, parece que é como se fosse ali quase que a minha irmã e tal, né? Não, mas é sua esposa. É sua esposa. E olha como é que funciona. O amor, ele é uma decisão da mente. Decisão da mente, entende? Não é do coração, não. Você vai falar assim, ah, o amor, pastor, não é do coração. Não, é da mente, irmão. Sabe por quê? O seu coração é enganoso. A Bíblia fala. Hoje você quer algo, amanhã você já não quer. Se for pelo coração, daqui uns dias você quer trocar. Agora, quando é pela mente, a minha fé, ela está firmada na minha mente. Vou explicar para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Eu vou perguntar para a igreja, os irmãos pensam só um segundinho. 1 mais 1 é quanto? Isso está onde? Na mente. Por quê? Porque é o seu saber. O seu saber. Não está no seu coração, está na sua mente. A minha fé, ela está na minha mente. Por que ela está na minha mente? Porque eu sei que existe um Deus. Eu coloquei isso na minha mente. Não é no meu coração que hoje ele aceita, amanhã ele já quer outra coisa. Então, quando você coloca essa decisão, eu coloquei essa decisão. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que ela vai chegar lá em casa, ela não vai fazer almoço para mim, ela vai falar que eu tô feia, ela vai falar que eu tô enjoado. Vai ter um dia que ela vai estar nervosa comigo. Se eu não tiver essa decisão na minha mente, o meu coração vai desapaixonar. Não quero essa mulher mais não, tá me dando trabalho. Então é decisão. Entendeu? É decisão, tá na mente. Você tem que ter o quê? Um compromisso. Exige uma ação. O que é essa ação? Você tem que exercitar todo dia, irmão. Tá difícil, mas vai lá, abraça, beija. Não, tira a mão. Não, vem cá, mulher, calma, você tá nervosa. Entendeu? É uma ação, entendeu? E ela é incondicionada. Não depende do retorno. Ah, minha esposa ela não me dá retorno. Insiste de novo. Ah, mas insiste, irmão. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. 490 vezes. Insiste. Porque às vezes, irmãos, pela nossa forma, né, o nosso comportamento, às vezes por trabalho, às vezes por cansaço, nós vamos nos afastando um do outro. Vai nos afastando. A gente chega do serviço, ou da onde quer que seja, em vez da gente conversar como é que foi seu dia, a mulher vai para a cozinha, às vezes fazer alguma coisa, o homem senta no sofá, vai mexer no celular. Não, irmãos. Isso não é casamento, não. Casamento é conhecimento, é união, é proximidade. Não é que tem que ser assim, não. É assim. A pastora está ali, às vezes, fazendo alguma coisa na cozinha ali, cozinhando qualquer coisa. Eu tenho que sentar lá na mesa. Às vezes eu nem escuto, sabe? Às vezes eu não escuto tudo. Às vezes eu estou lá na caixinha do nada. Mas o meu corpo está ali perto dela. Porque não funciona, irmão. Se eu não tiver esse incondicional, tipo assim, não.
Depois eu vejo, agora eu tô interessado que ela lava uma roupa minha, que ela faz para mim. Não, irmão, não é assim não, é sem interesse. O amor tem que ser sem interesse. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não passarmos a entender que esse amor é sacrificial. Jesus falou ali, através do apóstolo Paulo, que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nos entregarmos por ela. Então é sacrifício. Ah, mas tá difícil, pastor. Faz o sacrifício, irmão. Porque se você não ama a sua esposa, se você não trata bem a sua esposa, você não vai ter retorno. E o que é o retorno que você está falando aí, pastor? Esse negócio de retorno aí já me interessou. Não, é só submissão, irmão. O retorno que a esposa vai dar para você é a submissão. O versículo 22 diz, né? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo o mesmo salvador do corpo. A submissão feminina, existe uma controvérsia. Quer dizer, quando fala assim, ó, a esposa é submissa do marido. Aí o cara chega em casa, pega meu chinelo lá pra mim, tô cansado. Põe a toalha ali no banheiro pra mim. Põe comida aqui no prato pra mim. Não, irmão. Submissão não é escravidão, não. A submissão está no versículo 33, desse mesmo capítulo 6, capítulo 5, 36, 33, fala assim, ó. Não bastante vós, cada um por si só, também ame a sua esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. O que é esse respeito ao marido? É respeitar a posição de liderança. É respeitar que o marido é o cabeça. Quando nós analisamos esse versículo, nós entendemos que submissão não é pisar, não, irmão. A mulher não foi feita para andar por baixo nem por cima, é do lado. E se ela está do seu lado, a única coisa que ela te deve é respeito. Respeito. E esse respeito é respeito a quê? A sua liderança. Porque nós temos uma confusão mental em entender a diferença entre homem e mulher. Essa diferença, ela é funcional, ela não é posicional. O que é funcional? É função dentro do lar. O que é minha função dentro do lar? E qual que é a função dela? Aí eu já acho que é posição. Eu já acho que eu posso sentar no trono e pedir para ela trazer as coisas para mim. Não. Não é isso. É função. Essa função é da minha esposa dentro do lar, essa é minha. Ah, mas eu não posso fazer nada dentro do lar da parte dela? Posso. Posso sim, não tem nada a ver, só porque a Bíblia te põe em posições. A Bíblia coloca o homem, eu já vou lá no homem de novo, ó, coloca o homem como provedor do lar. Se você provém o seu lar, você dá conta, glória a Deus, sozinho, amém. Você dá conta de manter sua esposa, fazer os gostos dela, dar as coisas para ela. O gosto que eu falo não é luxo, não, irmão, é o normal ali da casa, amém. Mas se você não dá conta de fazer tudo, ou se há necessidade da sua esposa trabalhar, custa nada você dividir o serviço de casa com ela, ajudar ela em casa. Eu faço. E olha que eu sou o provedor em casa. Mas eu faço. De vez em quando eu lavo pelo menos um prato que eu como. Certo? Então assim, a gente tem que entender isso. Então, a diferença de função está ali no contexto familiar. Deus colocou algumas diferenças para o homem, algumas diferenças para a mulher. E não superioridade. Porque às vezes quando fala, né, alguém fala, porque a mulher tem que ser submissa. Aí o homem pensa que submissão já é pisar. Não é, irmão. Não é isso. É o respeito à sua função. É o respeito à sua liderança. E às vezes eu até falo, tipo assim, às vezes a minha forma de trabalhar, de agir dentro do meu lar, eu creio que parte disso dá certo que eu faço isso. Eu não tomo decisão sozinho. Eu não tomo decisão sozinho. A maioria das decisões, 102%, assim, não é tudo não, mas 102% só, eu chamo a esposa. Mas vamos ver esse negócio aqui? Sabe por quê, irmão? É porque chega lá na frente, quebra a cara, aí ela aponta o dedo para você. Agora, se tiver eu e ela não vai falar nada. Então, chama o seu cônjuge para tomar a decisão com você. Entenda o que é a submissão, né? Ou seja, a submissão significa respeito, liderança. Quando nós lemos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus deu obrigação para o homem. Quando os dois errou e pecou, aí o Senhor não falou para a mulher,
Ó, você vai trabalhar e falou para Adão que ele ia ter filho. Não, foi ao contrário. Você vai trabalhar, você vai capinar debaixo do sol, você vai comer o suor do seu rosto. E você vai gerar filhos com dor. É só olhar na Bíblia, irmão. Onde é que estão as posições? Onde é que está? O que Deus está pedindo para um, o que Deus está pedindo para o outro? E quando nós não vemos esse respeito dentro do lar, vocês podem ter certeza, se a pastora me tratar com indiferença, se ela me tratar com falta de respeito, o meu filho também não vai me respeitar. As pessoas que convivem à minha volta, se vê, não vai me respeitar. Então é por isso que a gente fala do respeito, a forma de tratar, entendeu? A pessoa que não tem respeito, que não consegue ter esse respeito dentro do lar, ele não consegue respeitar a autoridade na rua, ele não consegue respeitar um juiz, ele não respeita um pastor, ele não respeita o mais velho. Por quê? Porque ele não aprendeu. Eu falo muito isso dentro de casa e na igreja. Nós, pais, principalmente, nós somos exemplo. Não é exemplo do que falamos, não. É exemplo do que fazemos. É o que nós fazemos que o nosso filho faz. Você pode falar pelo dia inteirinho, o dia inteirinho. Ó, não pisa na água, não pisa na água, não pisa na água. Mas se você passou e pisou, ele vem atrás de você pisando. Ele não pula. Ele pisou onde você pisou. Faz igualzinho. Ele segue o exemplo, ele não segue o que você fala. Então seja exemplo. Filhos. Eu apontei aqui, né? Porque é jovem, mas todo mundo aqui é filho. Filho. A palavra de Deus fala: obedecei vossos pais no Senhor. Obediência é um princípio bíblico. Foi por falta de obediência que o pecado entrou no mundo. Foi por falta de obediência, porque não houve obediência às pessoas que Deus determinou. Ó, não coma isso, foi lá, comeu. Falta de obediência. Filhos, quando o pai falar, ó, não faça isso, pense, analise, veja se é certo, veja se isso não vai te trazer um transtorno no futuro. Tem jovens, né, eu já vi jovens que falam, né, tipo assim, ah, pastor, eu até obedeço as palavras de Deus, tá, mas meu pai é complicado. Aí tem um porém, jovens. A Bíblia não manda você honrar seu pai, obedecer seu pai, por ele ser cristão. Não, independente de quem é seu pai, a Bíblia manda você honrar e respeitar. Independente, a Bíblia não fala, ó, os pais crentes você tem, não. Honrar pai e mãe, independente de quem eles são. Ah, meu pai toma um goró, não interessa. A Bíblia não perguntou se ele bebe ou se deixou de beber. A Bíblia está falando que você tem que honrar ele. Você tem que tratar ele bem. Só que existe uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer, né? Deus falou lá no Jardim do Éden. Come de tudo, daquela árvore ali não. Eles desobedeceu. O que significa? Obedecer significa obedecer a uma ordem. Algo que te falaram, algo que foi determinado, você tem que obedecer. Agora, honrar não. Honrar é diferente. Honrar é respeitar e amar. Às vezes, a obediência, você pode, dependendo da situação, o jovem, o filho, né, pode até faltar a ela com o pai. Não, pai, não tem como obedecer, isso é errado. Mas honrar não tem como. Tanto é que a Bíblia fala para nós que é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer ir bem, se você quer ter longos dias de vida, honre teu pai e tua mãe. Se você não honrar, não tem como você ter dias de vidas na terra. Mas como que eu faço para honrar meu pai e minha mãe? Não tem tanta coisa fácil, né? Primeiro, jovens, né? Ajuda nas tarefas de casa. É uma forma de você honrar seu pai, sua mãe. Participe das atividades da casa. Porque às vezes, né, do mesmo jeitinho que eu falei que chega um, vai para a cozinha, chega outro, mas os jovens também fazem desse jeitinho. Às vezes você está ali na mesa, terminou de almoçar, já sai correndo para pegar o celular. Não, permaneça ali na mesa, ali, vamos falar um pouco aqui da casa, vamos falar como que foi o dia, vamos falar qual que é a expectativa do final de semana. União com os filhos, filhos, união com seu pai. Se os pais não fazem, jovens, chama seus pais. Se eles não chamam os filhos chamam os pais. Pai, vamos orar. Pai, vamos ler a Bíblia. Pai, vamos fazer aqui uma leitura bíblica, nós todos mundo juntos. Chama seus pais, se eles não fizer e te chamar, chama eles. Leia uma Bíblia para eles. Seja exemplo. Seja filho. 1 João 4,16 diz: 'Amai, pois, a Deus, e amai uns aos outros, porque amor maior não há nenhum. Amai uns aos outros, porque amor maior não há nenhum. Amai uns aos outros, porque amor maior não há nenhum.
Filhos, honre seu pai. Isso é uma responsabilidade nossa para a vida inteira. Eu tive falhas, entendeu? Que o ser humano, mas eu honrei minha mãe enquanto vida ela tinha. Enquanto vida ela teve, eu honrei. E às vezes nós temos dificuldade em visitar, né? Às vezes nós queremos fazer missão lá no outro país. Não, eu estou querendo ir para fora do Brasil para pregar a Bíblia. E às vezes não fala com o pai, às vezes não fala com a mãe, às vezes não fala com o vizinho do lado, com o colega que está sentado do seu lado ali na sala de aula. Ah, eu quero pregar lá na África, lá, porque não, irmão, começa pregando dentro de casa, começa pregando dentro da sala de aula, começa pregando no seu local de trabalho, começa falando do amor de Cristo onde você vive. Atravessa a rua ali para poder falar do amor de Cristo. Pais, eduque seus filhos sem receio de dizer não. Eu falei que esse dia eu vou repetir de novo. Às vezes nós temos dificuldade em dizer não para filhos, em falar não. Nós temos medo da rejeição. Ah, mas se eu não fizer isso para o meu filho, será que ele vai me amar? Ah, mas se eu não der esse dinheiro para ele, se eu não comprar essa roupa, se eu não der esse brinquedo, será que ele vai gostar de mim? Biblicamente, o filho não tem que me amar, ele tem que me respeitar, ele tem que me honrar. Aí quando ele for pai, aí eu tenho certeza que ele vai me amar. Tem coisa que nós falamos para os filhos hoje que eles não ouvem, entra no ouvido e sai no outro. Mas a hora que eles atingirem uma idade adulta, a hora que casar, a hora que tiver qualquer situação lá, ele vai bater na sua porta. Pai, mãe, como é que é esse negócio aqui? Eu te falei tantas vezes sobre isso. E às vezes nós não observamos, nós não prestamos atenção, nós não ouvimos. Eu errei tanto, irmão, mas tanto, por não ouvir a minha mãe. Mas foi muito, não foi pouco, não. Só que a minha mãe, ela tinha uma sabedoria, não era estudada não, mas ela tinha uma sabedoria enorme, entendeu? Minha mãe sabia falar não, viu, irmãos? E ela tinha uma sabedoria enorme. Ela falava para você, não faz isso não. Aí você continuava fazendo, é só virava as costas e esperava. Você cair lá da árvore, qualquer coisa, não tá nem aí. Hoje não, hoje nós protegemos, né? Não, filho, pera, ô filho, não, irmão, deixa viver. Eu vou contar para os irmãos, já estou encerrando, como eu aprendi a comer, viu, jovens? O que me dá, qualquer coisa que me desse, tipo assim, fosse do meu agrado, eu comia. Não sei se os irmãos aqui, algum lembra, mas antigamente tinha um pão um pouco maior do que o de hoje, assim, ó. Tamanho assim, eu lembro mais ou menos desse pão. E eu fui criado numa família pobre. Aí, não, pobre mesmo, humilde é quem ainda tem, eu não tinha. É, porque pobre tem, eu não tinha. Aí minha mãe comprou um pão, um pão, só eu e ela em casa. E ela foi lá e passou a faquinha no pão, cortou, não sei, nem lembro se tinha uma margarina, alguma coisa, sei que ela me deu uma metade do pão, eu quero só a metade não, eu quero inteiro. Eu quero o pão inteiro. Ela sentou, pôs um copinho de café dela, começou a tomar e comeu a parte do pão dela. E eu em volta chorando. Eu quero o pão inteiro. Eu quero o pão inteiro. Ela terminou de comer o pão dela, foi lá, pegou a outra metade, sentou e comeu. E eu pensei, você vai comprar um pra mim, né? Não, eu tive que esperar o almoço, sabe? Menina assim, ó, magrinha, dessa grossura assim, ó. Quase desmaiando de fome, esperar o almoço. Pedagoga. Pergunta se me desse uma pontinha do pão, se partisse em 3, em 5 pedaços, se eu falar que eu não queria. Falar não. Se você não quer a metade, não vai ter nada. Só que hoje nós não temos coragem de fazer isso com os filhos, né? Às vezes o filho pede um tempo, a gente para até de comer e dá para os filhos. E não é assim que cria, não, irmãos. Não é. Não aprende. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos.
Aprenda, irmãos, com a Bíblia. A Bíblia, ela tem instrução, ela nos instrui, ela nos informa como nós devemos viver, marido, mulher e filhos. Dia 19, né, nós vamos ter a reunião com os homens, nós vamos aprofundar só os homens no assunto do homem. Vai ser um assunto mais profundo, vai ser um assunto sem microfone, que é só para quem estiver ali pertinho ouvir. Certo? Porque nós temos, irmãos, que aprender, a verdade é essa, nós temos que aprender como viver o nosso lar. Às vezes está tendo divergências dentro do lar que pode ser corrigida através de ensinamentos bíblicos, e nós estamos simplesmente, se quiser assim. Não, irmão, não funciona assim no cristão. Não é se quiser assim, não. No casamento, eu já falei, volto a repetir, dentro de um lar, não é a minha vontade, não é a vontade da pastora, não é a vontade do Júnior, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus que me direciona. Coloca isso em vossas mentes, em nome de Jesus. Eu quero orar por famílias. Quero que as famílias se reúnam, estejam mais próximas, peguem suas mãos. Nós vamos orar por família. Você quer pegar a mão? Coloque-se próximo, coloque a mão sobre o ombro aí do irmão, da irmã que estiver perto, que não estiver junto com os seus. Vamos orar por casas, por lares, por famílias. Porque às vezes, irmão, a gente fala igual que falou assim: ah, pastor, o senhor falou de casamento, eu não sou casado, eu sou solteiro. Mas vai casar, irmão. Ou então você tem uma palavra de conselho para dar para quem vai casar, para dar para um filho. Nós temos que aprender, nós temos que saber, não só para a nossa vivência, mas para instruir aqueles que estão próximo de nós. Curva vossas cabeças em nome de Jesus e comece a colocar o seu lar, a sua família na presença de Deus. Coloque-os na presença de Deus para que seja agora consagrados, guardados, unidos em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, papai querido, Pai, nós estamos nesse instante apresentando o Senhor, Pai, as famílias, Pai, apresentando o Senhor as lares, Pai, apresentando o Senhor, Pai, uniões de pessoas, Pai, como a própria pastora disse mais cedo, pessoas às vezes com situações diferentes, Pai, mas com a mentalidade, Pai, de viver, Pai, o evangelho do Senhor, de viver em Cristo Jesus as promessas do Senhor, papai. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, vai entrando nos lares, Pai, vai entrando nas casas, Pai, vai tirando, Pai, os empecilhos, Pai, vai tirando os embaraços, Pai, vai tirando as confusão, as brigas, Pai, vai tirando os desentendimentos, Pai, vai tirando as faltas de união, Pai, vai tirando as camas separadas, Pai, vai tirando a falta de educação, a falta de compromisso, Pai, Pai, vai tirando a falta de compreensão nos lares, Pai, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, vai limpando, Pai, os lares dos teus filhos, Pai, vai tirando, Pai, do lar do seu filho, Pai, todo laço, Pai, todo embaraço, Pai, toda investida do inimigo, Pai, contra as famílias, esteja agora sendo repreendido, esteja agora sendo revogado, esteja agora sendo cancelado em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, vai limpando, Senhor, vai tirando, Pai, vai cancelando todo mal, Senhor, toda influência, Pai, toda palavra de maldição, Pai, palavra de derrota, palavra de fracasso, tudo que foi feito, falado ou projetado negativamente contra as famílias, Pai, que esteja agora sendo cancelado, sendo repreendido, sendo revogado pelo teu sangue, Jesus, no nome de Jesus, seja agora cancelado todo mal, toda influência negativa, nós cancelamos agora pelo nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, seja agora cancelado todo mal, toda influência negativa, Pai, em nome de Jesus. Deus querido e amado, Senhor Deus querido e amado, Pai, meu Deus, ainda
continuamos, Pai, orando e colocando nas mãos do Senhor, Pai. Pelo poder do Teu santo nome, nós pedimos que o Senhor vá repreendendo pelo poder do Teu santo nome, Pai. Toda contenda, toda discórdia, toda desavença, todo desentendimento, meu Deus, palavras mal faladas, Espírito Santo de Deus, situações de desajustes, Pai, no meio das famílias, seja cancelado agora pelo poder do Teu santo nome. Deus, nós colocamos nossos casamentos, relacionamentos de pais e filhos, meu Deus, pelo poder do Teu santo nome, Deus, nós colocamos, Pai, diante do Senhor, Pai, porque família é projeto do Senhor. Deus, nós colocamos, Pai, que cada um exerça, meu Deus, conforme o querer do Senhor, Pai, aquilo que é determinado pelo Senhor na vida dos Teus. Espírito Santo de Deus, que seja restaurado, Pai, laços familiares, que seja restaurado casamentos, que seja restaurado criação de pais, de filhos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai repreendendo, meu Deus, ódio dentro de casa, contenda, discórdia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda rejeição, Pai, vai cancelando em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome. Nós chamamos a Tua presença, Pai, porque família é projeto do Senhor. Meu Deus, vai libertando esposos, meu Deus, vai libertando esposas, vai libertando os filhos, meu Deus, restaura casamento, meu Deus, renova laços matrimoniais, meu Deus, tira toda a confusão do meio do Teu povo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, que a paz do Senhor reine sobre os lares e que toda potestade maligna seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Deus, eu chamo a Tua presença, Pai, sobre as nossas casas, sobre os lares, pelo poder do Teu santo nome. Deus, vai restaurando os Teus, em nome de Jesus, Pai. Nós chamamos a Tua presença, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem tentado contra as famílias, Pai, seja repreendido pelo poder do Teu santo nome, que perca as forças, meu Deus, em nome de Jesus. Você crê no poder do Senhor, você crê na unção do Senhor, creia no nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos, Pai, retornar para os lares, Deus querido e amado, Pai, e aqueles projetos malignos, meu Deus, sejam repreendidos pelo poder do Teu santo nome. Deus, que nós sejamos mais uma vez surpreendidos pelo Teu poder, pelo Teu mover, Pai. Meu Deus, restaure casamentos, Espírito Santo, famílias, meu Deus, tira toda briga, toda contenda, meu Deus, toda discórdia, todo vício, desentendimento, Pai, pelo poder do Teu santo nome, toda dificuldade, meu Deus, venha cair por terra, pelo poder do Teu santo nome. Deus, nós cremos no Senhor, porque família é projeto do Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor está no controle dos nossos lares. Espírito Santo de Deus, oh Deus querido e amado, nós colocamos as famílias nas mãos do Senhor, Pai. Nós colocamos a nossa família. Entregue o seu casamento nas mãos do Senhor nessa hora. Entregue a vida da sua esposa, a vida do seu esposo nas mãos do Senhor nessa hora. Coloque nas mãos do Senhor a vida do seu filho, da sua filha. Coloque nesse momento essa situação nas mãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai visitando nossos lares agora, papai, nós te pedimos. Pai, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, todo desentendimento entre pessoas das famílias, seja repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus, e que a paz do Senhor esteja sobre os lares. Espírito Santo de Deus, vai restaurando, Pai, casamentos, vai restaurando, Senhor, criação de filhos, familiares. Espírito Santo de Deus, dá sabedoria para os pais conduzirem os filhos, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos pulso firme, meu Deus, que nós venhamos fazer conforme a Tua vontade. Pai, nós somos responsáveis por essa geração e pedimos, Deus, que o Senhor dirija cada detalhe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para os pais. Queridos, nós somos responsáveis por essa geração. A gente vê jovens, crianças, adolescentes perdidos, meninos sem regras, sem limites, sem educação, dificuldades na sociedade, e a gente tem mania de falar assim, esse povo Nutella, esses jovens que são uma geração fraca, mas quem é que está formando essa geração? Somos nós, pais. Se nós estivermos alicerçados na palavra, que é um manual de vida, nós vamos conseguir. Quando alguém perguntar qual é o segredo para ter uma família estruturada, o segredo é a direção de Deus. Se a mulher tiver a sabedoria do lar, se o homem tiver a sabedoria do lar, e juntos criarem, baseados na palavra de Deus, não tem como dar errado.
Não tem necessidade de espancar. Eu fico vendo pais e mães que agridem os filhos violentamente, bate, tudo é bater e castigo. A Bíblia fala, não poupeis a vara do teu filho, mas a vara é a correção com amor. Às vezes bate, mas não dá exemplo. Não faça tudo. Nós somos responsáveis por essa geração. Somos nós, Deus vai cobrar é de nós. Nós somos pais. Amém? Graças a Deus, o Senhor fez uma obra grande hoje. Louvado seja Deus. Por casamento, irmão, ser um projeto de Deus, é nessa área que o inimigo ataca. É nessa área que o inimigo tenta. Seja vigilante. Seja vigilante, maridos e mulheres. Porque, às vezes, se um casamento chegar a acabar, a gente difícil. Eu nunca vi falar que um casamento acabasse por causa do filho. A casa acaba por causa de incompreensão entre o casal. Se o filho fizer parte, aquela mãe ou aquele pai, igual eu falei, que se apega demais ao filho e protege demais, esquece o marido. Guarde o seu casamento, irmãos. Coloque o seu casamento na presença de Deus. Ore junto com o seu cônjuge. Chama a sua família para orar, mas ore com o seu cônjuge, marido e mulher, ore junto. Ah, mas eu não dou conta, às vezes, de orar aqui junto com a minha esposa, mas ora no mesmo momento. Fala, esposa, vamos orar pelo nosso casamento. Um sai para um lado, outro sai para o outro, mas orando pelo casamento, comunhão. Comunhão. Não é um orando e o outro mexendo no celular. Não é um orando, o outro assistindo televisão. Não é um orando, o outro gritando com os meninos, não. Vamos orar. Escolhe um momento. Ora pelo seu lar, pelo seu casamento, irmão. Casamento é projeto de Deus. E nós temos que manter os nossos casamentos alicerçados na palavra do Senhor. Amém? Vamos para casa, irmão, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, papai querido, neste instante, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela sua oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, de ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, a palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, venha frutificar, Senhor, venha nos dar a direção, Pai, venha fazer com que haja em nós transformação, Pai, para que haja em nós movimento, Pai, para que nós não venhamos ouvir a palavra do Senhor e permanecermos, Pai, imóveis, Pai, mas que nós tenhamos ação, Pai, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Pai, nos fortalece, nos dê discernimento, nos dê orientação, Pai, para que nós possamos voltar a praticar cada vez mais a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos só ouvindo, Pai, só ouvindo a palavra do Senhor, não estamos praticando. Nos incentiva, Senhor, coloque em nosso coração, coloque em nossa mente esse desejo de viver a plenitude do seu evangelho, Pai. Que nós possamos, Pai, orar em família, que nós possamos ler a palavra do Senhor em família, que nós possamos viver mais em família, Pai, que nós possamos ter comunhão, Pai, dentro dos nossos lares, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, Pai. Nos deu a noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.